Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero conversar com vocês sobre os 5 mitos que podem atrapalhar no seu aprendizado do inglês. Então essa questão dos mitos é extremamente relevante, pois muitas pessoas acabam deixando de começar a estudar inglês ou acabam interpretando mal a trajetória do aprendizado que elas estão tendo. Pois, por exemplo, muitas vezes elas podem estar simplesmente passando por problemas devido ao método ou à forma como você está estudando, e a pessoa pode acabar acreditando que o problema do aprendizado, né, está nela, né, e não exatamente no método, né? E isso é realmente problemático e, vamos dizer, precisa, né, requer bastante atenção, né? Você precisa estar bastante atento a esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver quais são os mitos. Bom, um mito muito recorrente, muito comum, é a ideia de que você não aprende inglês porque não estudou inglês desde criança. Então, essa é uma ideia bastante comum, eu vejo essa ideia entre os meus alunos, pessoas que me procuram inicialmente, muitas vezes vêm com essa concepção. E outras, né, outras pessoas, eu vejo nas redes sociais, né, ou me perguntam, né, pela internet sobre isso, se tem alguma coisa relacionada com o ter estudado desde criança ou não. Então, esse é um primeiro mito, né, que eu costumo desmistificar, né? Eu costumo falar com as pessoas que não tem nada a ver, o que importa não é a questão de ter começado desde criança, mas é a maneira, é o método, é a dedicação, é a rotina de estudos que realmente influencia. Então, pode ser que hoje você tenha mais dificuldade em ter uma rotina de estudos que uma criança tenha. A criança talvez tenha maior disponibilidade de tempo e você menos disponibilidade de tempo, né? Então, você pode relacionar muito mais essas coisas ao método, à rotina de estudo, à intensidade de estudo do que a ter estudado desde criança ou não. Okay? Então essa ideia de que precisava ter começado desde criança para estudar inglês e que agora está tarde, ela é extremamente sem fundamento. Então não interrompa seus estudos de inglês ou não deixe de começar a estudar inglês porque você está pensando nisso. Okay? Então se afaste desse tipo de pensamento, pois ele não vai ser nada produtivo para você. E uma outra coisa, que seria o nosso segundo mito, é a questão de ter talento para o aprendizado do idioma. Em termos de língua estrangeira, isso realmente não tem nada a ver. Não existe questão de talento para você aprender língua estrangeira, né? Você não precisa ter talento para aprender inglês, ou talento, né, ou dom para aprender francês. Não é bem por aí. Mais uma vez, tudo depende da maneira como você está estudando. Em quase todos os meus vídeos eu sempre friso isso. Em quase todos os meus vídeos eu sempre destaco essa ideia de que você precisa de um contato diário, de um contato permanente com o idioma. Então se você não faz isso, esse é o problema do seu aprendizado e não você não ter talento. Então se você conseguir atingir um patamar de estudo em que você tenha contato com o idioma todos os dias, em que você tenha dedicação, em que você consiga ter muito contato, né, de ouvir o idioma, ouvir muito áudio, assistir a muitos filmes ou programas, aí sim você vai ter um desempenho adequado, ok? Com atividades voltadas para o listening, ou seja, para atividades de ouvir muito, ouvir acompanhando o texto, muita leitura, e com rotina é o que vai ajudar. Então tudo isso substitui o que se pensa, né, que pode ser talento. Então a questão não é talento. Muitas pessoas às vezes empregam esses métodos e elas podem acabar levando outros a acreditar que ela tem talento para aprender aquela língua porque acabou aprendendo de forma muito rápida, né? Então é um processo muito parecido com o que ocorre com os atletas, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, do Oscar, né, que é o jogador de basquete, que ele era chamado de mão santa pelos jornalistas. E o Oscar não gostava desse tipo de apelido, né? Porque o apelido mão santa remetia à ideia de talento, né? De dom pro basquete, dom para fazer cestas. E o que ele gostava de destacar era o seguinte: não, a minha questão, né, o fato do meu sucesso, né, da minha precisão
nos lances não está no meu dom, no meu talento, está na quantidade de treino, na quantidade de treino que ele tinha a mais em relação aos outros colegas, né? Então ele sempre frisava isso, ele treinava muito além dos outros colegas, e por isso o motivo do sucesso. Então o mesmo deve ser aplicado ao seu aprendizado de idiomas, ok? É treino, é quantidade de tempo, quantidade de horas, e não exatamente talento, ok? Então, elimine também mais essa ideia, né, caso você tenha pensado, né, nessa possibilidade. Bem, e um outro mito, né, normalmente a maioria dos alunos que eu trabalho são adultos, né, tenho alunos em diversas idades, e eles se preocupam muito com a questão da idade no aprendizado, né, se não está muito tarde para aprender inglês. E eu sempre repito, obviamente não, isso também é só mais um mito. É mais um mito em que acaba impedindo as pessoas de começarem a estudar inglês. Então, como eu citei, né, nos 2 primeiros mitos, né, a questão é você acertar no método, ter rotina de estudos, ter dedicação, esforço, estudar da maneira correta, e aí você vai ter o aprendizado de inglês, né, você vai conseguir vir a se tornar fluente, independente da sua idade, né? Não tem relação alguma, né, de você ser mais velho e não conseguir aprender por isso, né? Por outro lado, o aprendizado de idiomas, né, de línguas estrangeiras, né, isso é amplamente reconhecido, ele é até favorável, né? Ele é um hábito muito saudável em termos de, vamos dizer, de manter uma saúde mental, né? Assim como o nosso corpo precisa de atividades físicas para se manter saudável, o cérebro também precisa de atividades para se manter saudável. E existem vários exemplos, né, que nós podemos incluir como boas atividades cerebrais, né? Dentre elas estão a leitura, o uso de computador atualmente, né, é uma ótima atividade cerebral, e né, uma que se sabe há muito tempo é o aprendizado de uma segunda língua. Então, aprender uma segunda língua é um exercício, né, para quem é mais velho, né, ou se sente que está mais velho e tem essa dificuldade, né, ou pensa ter a dificuldade no aprendizado por conta disso, né, por conta da idade. Então não é nada disso, a dificuldade ela se encontraria em qualquer outro aspecto, né, principalmente aqueles todos que eu citei aqui, mas por errar no método, por errar na forma de estudo, por falta de rotina, por falta de dedicação, mas não por idade. Como eu comentei no primeiro mito, né? Talvez o maior problema da idade são os compromissos que você acumula e você conseguir disponibilizar tempo para estudar inglês, né? Mas tempo, né, é uma coisa que nós podemos organizar, nós podemos criar, nós podemos reinventar, né, né, dependendo do seu objetivo, né, do quanto você realmente precisa, do quanto você está interessado em aprender inglês, você vai conseguir determinar aquela certa quantidade de tempo diária, né, ou o mais frequente possível, para que você possa aprender inglês, ok? Então, pelo contrário, a idade não vai atrapalhar aprender, você precisa acertar no método, e o estudo de inglês ainda faz bem, né? É uma ótima atividade cerebral para manter uma boa saúde mental, ok? Bem, então vamos ao nosso quarto mito, que é um mito relacionado à metodologia, né, a métodos de aprendizagem ou de ensino, que é a ideia de que você deve começar a estudar uma língua estrangeira, né, ou no caso aqui, inglês principalmente, através do estudo de gramática. E isso também observo muito pela minha experiência, né, ao longo desses anos todos ensinando inglês, e também observando as redes sociais, né, comentários que as pessoas me enviam, e-mail que as pessoas me mandam, me pedindo sugestão de uma gramática. Então eu percebo que a primeira preocupação das pessoas é encontrar uma boa gramática, né? Então é sempre aquela pergunta, né? Qual é uma boa gramática que eu posso comprar? Qual é a melhor gramática para estudar inglês?
e raramente as pessoas perguntam, né, onde é que eu posso ouvir muito inglês? Quais são as melhores fontes de áudio em inglês? Então essa pergunta é pouco frequente, né? E por outro lado, gramática e dicionário é o que mais aparece de perguntas. É a maior dúvida das pessoas. Então estudar gramática é uma coisa complicada, pelo seguinte, né? Muitos até condenam o estudo da gramática, etc. Eu não chego a esse ponto. A gramática ela é importante, ela é fundamental sim. Assim como você precisa estudar gramática em português para você conhecer a norma culta da língua, para você entender determinadas estruturas, saber como empregar determinadas estruturas, o mesmo é válido para o inglês. Então é importante você entender que a gramática vai ajudar nesse aspecto. Você vai entender determinadas estruturas, você vai aprender a norma culta da língua, mas ela não vai ensinar a língua em si, ela não vai te tornar fluente. Então o que você precisa para se tornar fluente é começar principalmente com atividades de listening, ou seja, ouvindo muito em inglês, lendo muito para você ganhar vocabulário, para você acostumar com o som das palavras, para você aprender a pronúncia das palavras. Só através disso você vai ser capaz de interagir com o nativo e de sustentar um diálogo, né? E através de lições de gramática, completar frases, conjugar verbo, etc. Isso não vai te levar a falar inglês fluentemente, ok? Então, cuidado, né? Eu vim mencionando aqui em vários pontos, né, a maneira adequada, né? Eu tenho outros vídeos também que falam da maneira adequada de estudar inglês. Cuidado com isso. Muitas vezes você pode estar focando demais em gramática e certamente não vai ter resultado e acaba pensando que é por outras coisas, né? Como os outros motivos que eu citei anteriormente, né? Porque não estudou porque não estudou desde criança, ou porque não tem talento, porque está velho, acaba procurando outros motivos. Não é nada disso. Muitas vezes você está focando em gramática e não tem resultado exatamente por isso, porque o método está inadequado. Okay? Bom, o nosso quinto e último mito seria o seguinte: muitas pessoas acreditam que depois de ter tentado de tudo, né, e não ter obtido sucesso, a única forma de aprender inglês seria ir para um país de língua inglesa. Bem, se você for para um país de língua inglesa, você vai aprender? Sim, tem grandes chances de aprender, mas também, o oposto também ocorre. Muitas pessoas viajam, gastam dinheiro com curso, investem, né, com estadia e etc. E acabam não obtendo resultado, voltam sem aprender inglês. Muitos, às vezes, quando viajam, né, quando passam tempo fora nos cursos, acabam convivendo muito com brasileiros, e aí tem pouco contato com a língua em si, e aí pouco adiantou o intercâmbio ou a viagem que aquela pessoa fez. Agora, muitos têm resultados? Sim. Por quê? Né? Onde é que está o motivo do resultado? É pela interatividade constante que se vive num ambiente como esse. Né? Você pode evitar a interatividade em inglês? Sim, pode evitar. Agora, por outro lado, se você conseguir se infiltrar na cultura, se envolver com pessoas, se comunicar em inglês o dia inteiro, assistir TV, programas, filmes, tudo em inglês o tempo inteiro, você vai ter isso que eu estou mencionando aqui o tempo inteiro. Você vai ter contato diário, rotineiro com a língua. E naturalmente e obviamente você vai aprender. Né? Mas e o que fazer? Né? O que fazer se você está aqui no Brasil, não pode viajar ou não viajou ainda? Né? Como que você faz isso? O que você precisa é criar o seu próprio processo de imersão. Então você pode fazer isso aqui, sim. Ou seja, você precisa buscar materiais, principalmente de áudio em inglês, e com muito o que se chama de material autêntico, ou seja, de inglês que seja original, ou seja, que não seja adaptado para o aprendizado. É muito bom misturar as duas coisas, né? Inglês adaptado para o aprendizado, que é aquele inglês mais fácil, mais lento, mais pausado, e o inglês mais natural, né? Para você ter uma noção, ter um contato com o inglês natural. Então é fundamental esse processo de imersão. Então, ou seja, você mesmo cria isso, vai em busca de materiais que lhe ofereçam essa experiência de imersão, que você possa utilizar esses materiais no seu dia a dia. E isso eu já citei em outros vídeos também, né? São podcasts, né, que você encontra na internet, que são gratuitos, tem vários, filmes, séries,
programas de TV, tudo isso ajuda, né? Audiobooks, que vem o texto e vem o áudio, muitos são adaptados em níveis, e você precisa, né, ter esse material e ter contato com ele todo dia, pelo menos um pouco todo dia. Isso também é importante, né? Ou seja, esse contato rotineiro, esse contato diário. Você praticar, né, estar em contato com o inglês 20 minutos por dia é muito mais importante do que você reservar um sábado e estudar 2 horas de inglês seguidas, né? Então, essa questão do contato cotidiano é muito mais relevante nesse aspecto, ok? Então, crie o seu próprio processo de imersão e você vai ver que você vai ter bons resultados e que você vai aprender inglês aqui também. Você não precisa viajar para aprender inglês. Esse não é o único caminho, ok? Bem, então é isso. Essas são as dicas de hoje, né? São os 5 mitos que podem impedir o seu aprendizado de inglês. E se você gostou dessas dicas e você quiser continuar acompanhando, né, as outras dicas que eu vou passar, os outros vídeos, você pode se inscrever no meu canal. Aqui na tela vai aparecer em algum lugar um botão com a frase, né, clique para assinar. Então basta você clicar ali para se inscrever e você vai começar a receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. E dessa forma você pode ter uma melhor orientação sobre os seus estudos de inglês, ok? E se você tiver interesse em receber também mais 8 dicas, né, são 8 dicas grátis que eu pessoalmente escrevi e estou disponibilizando, né, para quem estiver interessado, vai aparecer também aqui na tela, em algum canto, o link para o cadastro no meu site. Então você se cadastra no meu site, você vai fazer parte da minha lista e você vai receber logo de início essas 8 dicas que vão ajudar a turbinar ainda mais o seu aprendizado de inglês, né? Ou seja, então, o objetivo das dicas é realmente orientar no sentido de evitar com que você caia nessas armadilhas ou nesses mitos do aprendizado de inglês. Ok? Bem, então, obrigado por ter assistido o vídeo. Bons estudos para vocês, espero que as dicas ajudem e até o próximo vídeo. Um abraço!